Olá, boa tarde pessoal, eu sou o corretor Lacerda, vou falar um pouco sobre negociação aqui com vocês nesse breve áudio, tá? E espero que ajudar vocês aí naquilo que for possível e necessário, né? É um contexto bem simples aquilo que eu vou dizer, não vou aprofundar em nada, tá? Só vou apresentar alguns conceitos para que vocês possam aí se questionar frente àquilo que vocês já vem fazendo atualmente, ok? Tá? Qualquer dúvida, vou estar no canal Alta Performance lá no meu post lá no Facebook, tá? Tem também o blog Lacerda Corretor 1985.blogspot.com.br, onde tem algumas informações lá que eu escrevo, tá? E que pode talvez te ajudar, né? E contribuir para a sua elevação intelectual aí, para você elevar as suas vendas, ok? Então vamos lá, então vamos falar sobre negociação, né? A base para qualquer negociação é ter conhecimentos necessários antes de iniciar o processo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Que a base para você iniciar um processo de negociação é você conhecer o seu produto, exatamente aquilo que você vende, né? Qual é o seu produto? O que ele faz? O que ele oferece? Quais são as vantagens que ele proporcionará para o seu cliente se ele adquirir ele hoje, né? E por que o seu produto é diferente do produto do seu concorrente ou dos seus concorrentes mais próximos, né? Esse é um detalhe bastante significativo e que, por mais que seja óbvio, faz com que muitos percam muitas vendas, tá? Por não entender exatamente aquilo que se vende, tá? Eu, por exemplo, eu trabalho com planos de saúde, né? E nessa área de planos de saúde é uma área que tem muitas alterações constantemente. Então eu preciso ficar muito ligado para entender essa gama de mudanças constante, preço que altera, a carência que muda, plano que deixa de atender em determinado hospital, determinada clínica. Então, se eu não estiver bastante antenado com relação a isso, eu vou acabar vendendo uma coisa que não existe para o meu cliente. Isso pode gerar problemas muito drásticos lá na frente, né? Uma segunda coisa, por exemplo, que é necessário se ter bastante atenção é quais são as informações necessárias para você realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Ou seja, por mais que eu esteja antenado em todas essas mudanças, em tudo isso que esteja acontecendo, né? Não adianta eu chegar e descarregar todas essas informações para o meu cliente logo de início, porque talvez não seja relevante, não seja pertinente e nem seja aquilo que ele queira saber, né? Na minha área, por exemplo, de planos de saúde, existe aí muita informação. Então, geralmente o cliente quer saber se o hospital que ele gosta atende, né? E qual é o tempo que ele vai demorar para atender. Então, eu procuro ser bastante óbvio nas informações. É claro que os detalhes do plano com relação à carência, com relação à rede credenciada, né, valores principalmente, são coisas que eu deixo muito claro para o meu cliente, tá? Mas eu procuro trabalhar em cima das informações necessárias para eu poder fazer o meu trabalho da melhor forma possível, não perder tempo, tá? Falando sobre coisas que não têm relevância naquele momento e que ao invés de me ajudar, pode até me atrapalhar, tá? Então, e como que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma, tá? Primeiro, eu procuro ter um script, ou seja, um roteiro daquilo que eu vou conversar com o meu cliente, tá? Eu gosto muito do telemarketing, tá? Eu sou um fã do telemarketing, eu adoro telemarketing. Tudo que eu faço hoje em dia tem o telefone envolvido, principalmente na área de vendas, tá? Então, para o telemarketing, o primeiro item que você precisa ter para ter um bom diálogo com o seu cliente é um script. Um script campeão, onde de uma maneira bem sintética você vai ter uma apresentação pessoal, apresentar a tua empresa, apresentar o teu produto e vai conseguir fechar essa venda, né? A segunda coisa que você precisa ter, né, se o seu trabalho for com telemarketing, mas se não for telemarketing, você também precisa, tá? Um book de objeções atualizado. Ou seja, o que é um book? É um livro de objeções, tá? Eu costumo chamar de book de objeções, por quê?
Porque toda vez que eu estou iniciando um processo de vendas, principalmente pelo telemarketing, tá? Todas as objeções que o cliente me faz, eu anoto. Tá? Eu anoto e crio por escrito pelo menos 3 respostas diferentes para cada uma dessas perguntas que o cliente me faz. Geralmente quando a pessoa faz pergunta, porque ela quer comprar, ou porque ela quer escapar do vendedor, tá? Mas não quer comprar naquele momento, ou quer conhecer o produto, mas não quer comprar. Então, se você não conhece o produto que você está vendendo, você vai demorar muito mais para poder vender, né? Então, o primeiro passo é conhecer o produto. O segundo passo é conhecer exatamente aquilo que você precisa para poder comercializar aquele produto com toda a qualidade possível e de uma maneira mais objetiva possível, tá? Ter um roteiro de vendas, um roteiro de apresentação daquele produto, ter todas as objeções, se antecipar as objeções dos seus clientes, porque uma negativa hoje, se você trabalhar ela da melhor forma possível, tá? Ela já vai ser uma antecipação para a próxima negativa. Ou seja, a próxima vez que um cliente te falar aquilo, você já vai ter a resposta para poder contornar essa objeção dele, tá? E o segundo, um quarto item aí que eu costumo trabalhar bastante também, é um conhecimento geral de todos os produtos, mas eu sou ser especialista em pelo menos 2. Ou seja, voltando aí à minha área de trabalho, que é onde eu já dei um exemplo inicial, é uma área que muda muito, tem muitas opções. Então o que eu faço? Eu pego 2 planos, que são os que mais comercializam regionais, aqui na minha região, né? Eu moro na área do ABC, paulista, né? Então eu pego 2 planos aqui da área do ABC e 2 planos nacionais, né? No caso do ABC, plano Santa Helena e plano Next, né? E nos planos nacionais, Amil e Sul América, né? E o plano Notre Dame também, que hoje é um plano que vem para competir e também que é muito bom. Então eu acabei me especializando mais nesses planos, tá? Existe uma máxima em venda que diz que você vende aquilo que você oferece, né? Então se você é especialista numa coisa, você vai mostrar aquilo para o seu cliente com todas todos os recursos necessários para ele poder entender e enxergar que aquilo é bom. Então, se ele está procurando um plano nacional, eu já vou direto nos planos que eu mais tenho conhecimento, a não ser que ele me peça um plano que não seja um desses. Aí eu vou trabalhar em cima do plano que ele me pediu, né? E um quinto recurso é o fechamento, tá? Pode parecer fácil o fechamento, porém exigem técnicas, tá? E não é só você pedir o RG ou o CPF do seu cliente, né? Tem a hora certa para você fazer isso. Muitas vezes tem a frase certa para você fazer isso, né? Eu estou no meu plantão de vendas agora, ele é dentro de um mercado, né? Então você vai ouvir algumas pessoas passando com carrinho, vai ouvir o falante anunciando algumas promoções, mas eu não podia perder tempo porque foi um insight que eu tive e eu tinha que gravar esse áudio para vocês, tá? Então o fechamento, tá? Ele tem que ser muito bem estudado também, porque ele envolve muitos aspectos, principalmente psicológicos aí, da hora certa, do momento exato, da frase certa para você falar para o seu cliente, ok? Então são detalhes que vai fazer muita diferença na hora de você fazer uma venda, ok? No processo de vendas, tá? Algumas informações elas são muito evidentes, outras elas só serão conseguidas através de pesquisa concentrada, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Por exemplo, voltando à minha área de planos de saúde, né? Hoje todo mundo precisa de um plano de saúde, isso é evidente. Por quê? Porque o sistema público de saúde não dá o suporte necessário, com a qualidade necessária e também no tempo necessário, com os recursos necessários, para poder deixar uma pessoa segura da sua saúde, que hoje é o seu maior patrimônio, tá? Porém, o que muitas pessoas não sabem são os detalhes do produto, né? Então, ou seja, todo mundo quer um plano de saúde, mas como o plano de saúde ele é um produto intangível, ou seja, você não pega, você não põe debaixo do braço, você não enfeita a sua estante com ele,
né? Você não pendura na parede da sua casa e você só utiliza no momento em que você realmente não tem nem condições de analisar, que é no momento de uma doença, um acidente, uma necessidade de cirurgia, né? Então você precisa ter muitas informações precisas e específicas para poder passar para o seu cliente. Esses são os detalhes que o cliente não enxerga. O cliente vai pedir preço para você, ele quer um plano barato na hora que ele está contratando, mas na hora que ele precisa, ele vai querer ter o melhor e mais caro atendimento que você poderia ter sugerido para ele, tá? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você está pesquisando sobre o seu produto, sobre os seus concorrentes, sobre os desejos dos seus clientes, sobre o mercado que você está atuando, né? Eu trabalho no setor de planos de saúde. Hoje, eu falo com você, hoje nós estamos no mês 5 do ano de 2016, né? Então, ou seja, nós estamos num momento de crise econômica do país, um momento político delicadíssimo do país, né? E um momento onde a economia está se retraindo muito. E na minha área de planos de saúde, o que eu percebo assim é que tá havendo uma migração da forma de se vender. Ou seja, as empresas de planos de saúde, elas estão deixando de vender para pessoa física e optando em vender mais para pessoa jurídica, né? Por quê? Por inúmeros fatores: inadimplência, né? Fiscalização da ANS, né? Então, ou seja, você tem conhecimento das minúcias do seu plano, das minúcias do mercado que você está inserido, dos concorrentes que competem com você, né? Você tem conhecimento aí da necessidade do seu cliente, né? Ou seja, se você tem um bom funil de vendas e você acompanha passo a passo aquilo que o seu cliente está te pedindo e aquilo que o mercado está te exigindo por meio dos pedidos do seu cliente, você tem conhecimento sobre isso, ok? Então foi só uma pequena pincelada aí para poder mostrar para vocês que os detalhes fazem muita diferença, tá? E quais são essas minúcias? São dados primários aí do plano, como o número de usuários, no caso do plano de saúde, tá? Informações, conhecimento, inteligência, sabedoria, tudo isso são dados que o cliente vai confrontar com você no momento da negociação, tá? Ele quer saber se você tem conhecimento de dados, né? Ele quer saber se aquilo que você está mostrando para ele tem alguma comprovação. Como que você vai comprovar isso para o seu cliente? Como você vai comprovar isso para o seu cliente? Mostrando detalhes do contrato, mostrando matérias de jornal, publicações no próprio site da operadora, da ANS, né, no caso do plano de saúde, ou no seu caso vai ser do produto que você trabalha, tá? Então, o que ajuda muito nesse momento, principalmente quando você vai confrontar com o seu cliente no processo de negociação, informações que possam quebrar o gelo, quebrar alguma objeção e gerar desejo de compra, né? Primeiro, pesquisa. Cara, pesquisas é como um calmante para os seus clientes, tá? Se você mostra que, no caso do plano de saúde, o que eu vendo atende aquilo que ele está buscando por meio e existe uma expectativa média do mercado que confirma isso, tá? Você quebra a objeção e gera desejo de compra com mais facilidade, tá? Se você tiver uma habilidade de reunir, de selecionar essas informações, né? Que é uma habilidade rara, é um diferencial, né? E também um detalhe, tá? É um hábito que pode ser formado por você. Se você formar esse hábito, né, de pesquisar sobre aquilo que você vende, sobre as minúcias do seu produto, e levar isso para as outras áreas da sua vida, você vai ver que os resultados são excepcionais, ok? E um detalhe também que é você mostrar para o seu cliente onde ele mesmo também pode buscar essas informações, né? Então você criar um mapa, criar um planejamento, um sistema que possibilite qualquer pessoa fazer o que você fez, mas que enxergue você como um pioneiro de ter feito aquilo, tá? Você estudar bastante, ler bastante, a leitura é excepcional, principalmente para quem trabalha em vendas.
tá? Eu tenho 2 filhas, hoje eu costumo falar para elas o seguinte: filha, só sabe escrever quem lê, só sabe falar quem lê, tá? E só vai ter condição de se dar bem mediante algum entrave aí na vida, pessoas que têm bastante conhecimento, porque nós estamos na era da informação, tá? Se nós estamos na era da informação, quem tem conhecimento já está um passo à frente, tá? Então, mantenha-se atualizado sobre o mercado, sobre a área que você opera, lendo revistas de negócio, colunas de negócio em jornais, noticiários nacionais e internacionais, conhecendo pessoas influentes dessa área. Eu costumo ter bastante contato com pessoas influentes da minha área de trabalho, principalmente os gerentes das operadoras de planos de saúde, né? Porque mediante uma informação que eu não tenho, que o cliente me pediu, eu já entro em contato, mando um WhatsApp rapidinho, dou uma ligada, né? Para que possa tirar essa dúvida na hora para o cliente, tá? Então eu mantenho todo esse banco de dados sempre atualizado para poder passar para os meus clientes, tá? E desta forma você vai aproveitar as seguintes condições no processo de negociação, tá? Você consegue entender exatamente, tá? O que o seu cliente espera desta negociação, ou seja, se você entende o seu produto, tá? Você conseguiu, por meio de um processo de análise mercadológica, encontrar um nicho de pessoas que estão buscando o que você vende e entrar num processo de negociação, você já tem o produto certo, o público que está procurando e que sabe aquilo que quer, tá? Então, se você demonstrar exatamente o valor da sua marca, que quem você representa tem peso no mercado ou atende a necessidade daquela pessoa, tá? Você tem aí uma grande probabilidade de se dar bem e muito bem em vendas, tá? E uma outra coisa também que é um detalhe bastante significativo, você sempre se imaginar no pior cenário possível para aquela negociação. Então, quando eu chego no cliente, por exemplo, eu procuro ser uma pessoa bem analítica, né? Então, se eu vou num escritório, tem algumas fotos na parede, eu já analiso, se tem fotos, se tem quadro, né? Se eu vejo que a pessoa tem uma expressão já mais rude ou mais aberta, então, ou seja, eu sempre procuro ser uma pessoa bem analítica, analisar todo o contexto que está à minha volta e confrontar aquilo com a realidade do meu cliente, tá? Por quê? Porque assim eu consigo imaginar um cenário positivo, que é a venda, mas também uma possível saída para um cenário negativo, né? Eu consigo evitar um cenário negativo no processo de negociação, né? Puxando um assunto feliz, um assunto relacionado àquilo que ele gosta. Se tem um quadro na parede de cavalos ou uma foto dele com a família, então eu vou saber que ele é uma pessoa mais sociável, familiar. Então eu vou puxar um assunto relacionado àquilo que vai facilitar, tá? E também assim você vai provocar o seu cliente a entrar no seu processo, que é no processo de negociação dentro do seu ritmo. Num processo de negociação, tá? Quem ganha é quem estabelece o ritmo. Então estabeleça o ritmo da negociação com o seu cliente, ok? Então, antes de vender um produto ou um serviço, tá? Você tem que se vender para o seu cliente, né? Então, o seu marketing pessoal, ele é o mais importante dentro do processo de negociação também. Não é o mais, tudo é mais. Porém, conta muito. A roupa que você veste, o cheiro que você exala para o seu cliente, a maneira como você olha, a maneira como você articula, como você apresenta, os dados que você traz sobre o produto que você vende, né? O ditado já é bem clássico, né? Nesse caso. Não existe uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão, né? Então, se venda primeiramente para o seu cliente, para que depois ele possa comprar o produto que você está comercializando, ok? Então, gente, foi só um pequeno áudio aí de um insight que eu tive, tá? Tem bastante interferências aí no espaço, você vai ver alto-falante falando, pessoas conversando aqui, que eu estou num plantão de vendas,
vocês não podem ver, mas eu estou dentro de um mercado, né? Tem uma sala comercial dentro de um mercado em Santo André, né? Então, mas foi um insight que eu tive e eu tinha que passar isso para vocês, para tentar ajudar de alguma forma, ok? Mas qualquer dúvida eu vou estar disponível aí nesses canais que eu já passei para vocês e fico à disposição para qualquer informação que vocês quiserem. Basta entrar em contato comigo aí nos canais que eu passei para vocês, que eu vou estar à disposição para responder. Forte abraço, vendedores, e lembre-se, alta performance sempre. Eu sou Alex Lacerda, você me encontra aí no blog Alta Performance no Facebook ou também no canal Alex Lacerda do YouTube, né? E também no blog Lacerda Corretor 1985 @gmail.com. Forte abraço e tchau, até a próxima.